O perigo de quem não é casado na Igreja Católica. Olá, seja bem-vindo ao Canal Católico. Eu creio hoje nós vamos falar um pouco acerca desse relativismo que tem aumentado cada vez mais entre os cristãos católicos. A ideia de que não precisa mais se casar na igreja, porque se não der certo, aí cada um vai para o seu lugar. Essa tem sido a mentalidade das pessoas na grande maioria, e não acreditando mais ali no que a igreja acredita como um sacramento, e que se é um sacramento nós devemos viver e obedecer. Então as pessoas têm esse pensamento, distorcido, de que não precisa se casar na igreja. E qual é esse perigo? Qual é o perigo que a pessoa está correndo, se não casar na igreja católica? Muitas vezes, quando a gente fala, quando a gente se refere à pessoa que não é casada na igreja católica, logo vem aquela ideia de pecado. A pessoa ela está em pecado porque ela não é casada na igreja. Qual é o conceito de pecado? A gente vai entender aqui também qual é o conceito de pecado. Porque é que quando a gente fala que a pessoa ela não é casada na igreja, ela está em pecado. Nós vamos entender o que é isso, Mas eu convido a você a curtir e compartilhar esse conteúdo, porque ele está muito bom e muito esclarecedor para quem sabe, Você que está me ouvindo agora, talvez você não seja casado, você apenas vive junto aí com o seu cônjuge, ou talvez você esteja em segunda união, você esteja aí com um companheiro, com uma companheira que já foi casado, e também é muito complicado, são assuntos muito complicados atualmente, até dentro da igreja, porque são muitas pessoas que não são casadas na igreja e querem sim estar ativamente na igreja, querem participar da igreja, querem receber os sacramentos, que infelizmente há dois sacramentos na igreja que quem não é casado na igreja não pode receber, que é a confissão, o sacramento da penitência, e também a Eucaristia. Também a gente vai entender por que quem não é casado na igreja não pode receber esses dois sacramentos, É porque assim, quando a pessoa diz assim, quem não é casado na igreja está em pecado, primeiro a gente vai entender essa questão. A gente vai entender por quê, Porque o significado de estar em pecado, na verdade, Jesus, o próprio Jesus, ele é quem esclarece. Ele diz assim, que aquele que não crê nele, incorre em pecado. O pecado consiste na pessoa que não crê em Jesus. Logo, se a pessoa, ela por livre e espontânea vontade diz assim, eu não quero me casar na igreja, eu quero viver de acordo com aquilo que eu acredito, então essa pessoa está em pecado porque ela não tem acreditado em Jesus, visto que os sacramentos são um sinal visível daquilo que Jesus nos deixou. Jesus deixou a igreja. Depois Jesus disse que o Espírito Santo ia ensinar todas as coisas. Não ia ensinar tudo naquele momento, porque os apóstolos eles não eram capazes de entender. Mas que através da sua igreja, Jesus, através do Espírito Santo, ia revelar e ensinar. Essa é a ação do Espírito Santo aí na ação da igreja. Então os sacramentos da igreja foram ensinados pelo Espírito Santo. Foi Jesus que continuou através do Espírito Santo. E o sacramento do matrimônio também está relacionado a esse ensinamento do Espírito Santo, posterior ali ao próprio tempo em que Jesus ensinava aos apóstolos. E muitas pessoas não querem aceitar, dizem que não precisam. Então, se a pessoa, ela por livre e espontânea vontade diz assim, que eu não quero, não preciso, então ela não está obedecendo, ela não está crendo em Jesus Cristo, ela está caminhando por um caminho
sozinho, não está caminhando com Jesus. E aí é onde está o pecado de não crer em Jesus, né? Que se a gente for analisar com mais detalhe também, esse pecado é o pecado contra o Espírito Santo, né? Porque quando a gente não acredita em Jesus, quando a gente não aceita aquilo que ele deixou, a gente está usando a nossa liberdade para aquilo que a gente quer. Essa pessoa quer decidir acreditar ou não. E Jesus, ele não mexe na nossa liberdade. Quando nós somos livres para escolher, e sempre a Bíblia vem falando, né, a respeito dessa escolha. Você pode escolher o caminho da verdade, ou o caminho da mentira, ou o caminho da luz, ou o caminho das trevas. Então é sempre assim. Deus nos deixou livre para que a gente escolha. E muitas pessoas estão escolhendo o seu próprio caminho, vivendo, né, a sua própria convicção, e dizendo que não precisa daquilo que a igreja acredita, daquilo que a igreja nos orienta. Aí, né, é o pecado, e é um grande perigo. E como a gente está nesse pecado, né, de não obedecer Jesus através da igreja, a gente também não pode receber o sacramento da Eucaristia, por exemplo, né, porque o sacramento da Eucaristia, ele é dado às pessoas que estão em estado de graça, às pessoas que não estão em pecado grave, em pecado mortal. E por conseguinte, a gente não consegue também receber ali a absorção dos pecados quando a gente vai se confessar, de uma vez que a gente ainda não decidiu largar aquele pecado. Então, se a gente, por exemplo, a gente vai se confessar, vai para a fila da confissão, chega lá, o padre pergunta qual é o pecado, e a pessoa diz: não, porque eu não sou casado na igreja, né? Eu estou vivendo com uma pessoa e tal, a gente tem vida íntima, mas nós não somos casados na igreja. Então o padre, ele não pode absorver esse pecado, visto que aquela pessoa não se arrependeu e ela não tem atitudes concretas de mudança de vida. Então, se ela não pode receber a remissão dos pecados, também ela não pode receber a Eucaristia, que é o corpo de Cristo. E aí onde está o perigo? Porque se a pessoa não recebe o corpo de Cristo, a pessoa não está em comunhão com Jesus Cristo. E o próprio Jesus, ele deixou bem claro lá no Evangelho de São João, capítulo 6, você pode conferir aí na sua Bíblia, João capítulo 6, versículo 53, onde ele diz assim: em verdade, vos digo, que quem não comer da carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não terá a vida eterna. Condição para ter a vida eterna: comer da carne do Filho do Homem, ou seja, comungar o corpo de Jesus Cristo. Então esse é o grande perigo, né, que as pessoas que estão juntas, que estão em segunda união, correm. Porque você pode ser uma pessoa boa, né? Você pode estar levando uma vida, assim, uma vida aos olhos do mundo normal, em que você não é uma pessoa que faz nada de errado. Tá tudo conforme ali o que é certo. Você está vivendo uma vida cotidiana, você dá sustento na sua família, você tem o seu trabalho, você é uma pessoa honesta. Mas a questão não é só isso, né? A questão é se você tem se alimentado do corpo de Cristo, porque aí está a condição de você ter a vida eterna. Então, se a pessoa não está comungando do corpo de Cristo, ela está sobre um pecado, né? Esse pecado que a pessoa ela pode se perder. Então, diante disso, o que é que a pessoa pode fazer, né? Como eu falei no começo, é uma situação complexa, difícil, porque o número de pessoas que vivem juntas, que não tem um sacramento do matrimônio, pessoas que vivem em segunda união, só aumentam, né? Porque as pessoas, cada vez mais, elas estão desacreditando da igreja. Elas acham que pode viver a sua vida
normal, sem precisar da igreja. Então o número cada vez mais está aumentando dessas pessoas. Agora, se você tem no seu coração o desejo de ter uma vida conforme os ensinamentos da igreja, você pode sim ter essa vida a partir do momento em que você decide largar essa situação de pecado. Como eu falei, pecado aqui com relação àquilo que Jesus falou, que quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue não tem a vida eterna. Então, se você não está comungando o corpo de Cristo, não está bebendo o sangue de Cristo, no sacrifício da missa você está em pecado, e em pecado que pode ocorrer a sua perdição eterna. Então, se você quer tomar uma decisão de que você quer viver de acordo com a vontade de Jesus, com aquilo que ele pediu, você pode, não é difícil, né? Muitas vezes as barreiras que são colocadas na nossa vida, somos nós mesmos que colocamos, que dificultamos. Achamos tudo difícil, né? Já conheci pessoas, um colega meu que ele vivia junto e ele tinha o desejo de casar na igreja, só que ele não tinha ação concretas, né? Ele tinha apenas o desejo. E todo ano ele dizia a mesma coisa: quando for no final do ano eu vou me casar na igreja. Quando chegava ali próximo ao fim do ano, acontecia alguma coisa, ele acreditava que não dava para fazer aquele casamento, porque ele não olhava para o sacramento em si, ele olhava para o mundo, olhava para as pessoas. O que é que eu devo fazer? Eu tenho que ter dinheiro para fazer festa e tal. E não precisa nada disso, é muito simples. É só querer, basta os dois querer, no caso, né, quem vive junto. Porque se for no caso da pessoa que é segunda união, aí já é um pouco mais complexo, porque para a igreja o casamento é indissolúvel, então aquele casamento, aquele antigo casamento da pessoa ainda é válido. E para que aquele casamento seja anulado, a pessoa ela tem que fazer um processo de nulidade. Então tem que ir até a paróquia, falar com o padre, e aí o padre passa para a diocese, para o bispo, e vão fazer um processo ali de anulação daquele casamento. Mas é possível, basta querer também. O que não pode é a pessoa viver em pecado e estar incorrendo aí a perder a sua alma eternamente. Se você se encontra nessa situação, se você é a pessoa que vive junto, ou se você é a pessoa que vive em segunda união, também não é situação para que você abandone a igreja, para que você abandone totalmente a igreja e não participe mais da missa, porque você se acha uma pessoa indigna. Não. Ao contrário, se aproxime cada vez mais, porque é na igreja que você vai encontrar forças. É através de testemunho de pessoas, você vai encontrar pessoas, vai fazer amizades, né? De pessoas que vão te orientar. Então é na igreja que nós encontramos forças, não é fora da igreja. Fora da igreja, afastado da igreja, é abismo, cada vez mais, abismo mais profundo, a gente vai se atolando. Então você pode, não só pode, você deve participar da igreja, mesmo sem poder comungar. Você faz a sua comunhão espiritual, mas você participe, né? Porque Jesus, ele é todo poderoso e ele pode, né, de alguma forma ele pode fazer com que essa situação mude na tua vida. Não deixe de participar, participe ativamente, né? Siga aquilo que a igreja ensina, vá aos domingos à Santa Missa, vá também nos dias santos, mas não deixe de participar, porque é lá que você vai encontrar força. Tire essa ideia de que você é uma pessoa que está em pecado e que você não pode mais participar das coisas de Deus. Agora é que você precisa participar e juntar forças para que a graça do matrimônio aconteça, né? Senão você vai ficar igual aquele amigo que eu falei, que quando chega perto da data a lei que ele propôs para fazer o sacramento, para fazer o matrimônio, aí ele desiste porque ele vai olhar, né, vai olhar o exterior, vai olhar as condições financeiras e tudo isso. Não precisa disso, né? A maior riqueza que Deus dá para a pessoa é a paz interior.
É você poder ter paz interior, você poder acordar de manhã, poder dormir à noite com a paz interior, sabendo que você está fazendo aquilo de acordo com a vontade de Deus. A nossa consciência que nos acusa é um sinalzinho que Deus deixou que algo está bem ou que algo está errado. Então, se diante daquilo que você é confrontado pela igreja, daquilo que a igreja nos ensina, se você é confrontado e aquele sinalzinho, aquele reloginho está dizendo, está tirando a tua paz, está dizendo, olha, você não está de acordo, é porque realmente você não está. Então é o Espírito Santo que nos fala através desse sinal interior. E quando a gente fica de acordo com a vontade de Deus, quando a gente faz aquilo que Deus pede, esse sinalzinho ele nos indica que está tudo ok, que está tudo em paz. Então a gente ouvindo também a voz da nossa consciência, a gente também segue aquilo que é da vontade de Deus. E a gente tendo paz, a nossa vida ela é totalmente transformada. A gente vai participar da Santa Missa com mais fervor, com mais alegria, né? Porque a gente vai estar sabendo de que ali nós estamos de acordo com a vontade de Deus. Eu sei que tem muitas pessoas nessa situação, cada vez mais o número tem aumentado, como eu falei, mas é preciso olhar para aquelas pessoas que têm o desejo firme no coração de se voltar para Deus, e que nada é impossível, né? Nada é impossível aquele que crê. Então, se um dos dois, do cônjuge, tem esse desejo, talvez o outro nem tenha tanto, mas você que tem, continue alimentando esse desejo, peça ao Espírito Santo discernimento, né? Como é que você vai fazer para resolver essa situação, que com certeza vai dar certo. Eu já vi situações de pessoas de segunda união que tiveram o desejo, né, de viver de acordo com o que a igreja pede, e deu certo, né? Um conversou com o outro, então um ali começou o desejo, né, de viver segundo a igreja, e aí conversou com o outro e foram conversando e foi dando certo. Quando os dois querem, aí sim a graça acontece. E para receber a Eucaristia, como eles viviam em segunda união, então eles tiveram que viver como solteiro por bastante tempo. Eu já vi um testemunho desse, de pessoas que viveram como solteiro por alguns anos até finalizar o processo ali de nulidade, e eles estar ali realmente solteiros, né? Então quando a igreja ela faz esse processo de nulidade, a pessoa ela se torna a ter uma vida de solteiro. Então aí eles podem casar-se na igreja, e aí o matrimônio é válido. E por que isso? Porque a igreja ela recebeu de Jesus essa autoridade, né? Como eu falei lá no começo, o Espírito Santo foi ensinando a igreja e foi dando autoridade à igreja, exatamente para situações complexas igual essa terem uma solução. Porque imagina aí, se não tivesse, né? Se não tivesse uma solução, as pessoas iam se perder, e aí a culpa ia ser a igreja. Mas não, se a pessoa se perder, a culpa não é a igreja, a culpa é da pessoa que não quis buscar os meios eficazes para viver de acordo com a igreja. Então há solução, só não há solução quando a pessoa não quer, quando a pessoa usa da sua própria liberdade e diz que não quer, que não aceita aquilo que a igreja propõe. Mas continue firme, que vai dar tudo certo. E eu convido a você a compartilhar esse vídeo para outras pessoas. Tenho certeza que tem muitas pessoas que estão precisando ouvir essas orientações. Então aproveita agora, curte aí nos grupos, envia para mais pessoas. Se você chegou aqui e não nos segue, nos siga agora mesmo, né? E desde já, Deus abençoe, e eu estou torcendo por você que tudo dê certo na sua vida.